O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele, e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, Dai-nos serenidade nos novos desafios. Nossa Senhora de Guadalupe, Dai-nos serenidade nos novos desafios. e são de fato novos e velhos desafios. Novos e velhos problemas que somos chamados a enfrentar. E estamos aqui pedindo Nossa Senhora nos ajude a passarmos por eles com serenidade. Isso é fundamental. Serenidade que é fruto da fé, fruto da confiança, fruto da esperança. Portanto, é um grande apelo, e cada um tem seus desafios, como eu digo, velhos e novos, que gostaríamos tanto de ter superado, mas que às vezes eles retornam. Que Nossa Senhora nos ajude a vencer, que nos fortaleça nesse embate, que tome a nossa causa e interceda a Deus. Quando eu digo isso, te vem algumas coisas na cabeça, desafios? Vem? Ou quando a gente fala, não te vem nada? Que bom, sinal que você não está com desafio. Mas se estiver com desafio, clame a Nossa Senhora. Coloque a causa nas mãos da Virgem Maria, para que ela apresente a Deus. Ela não falha, porque Deus não falha. Filhos queridos, o Evangelho de hoje de Marcos fala de uma cura de um cego, e algo diferente, que difere de tudo o que a gente já viu, porque geralmente as curas de Jesus, elas são, entre aspas, com um só toque. Eu ia usar a palavra instantânea, mas pode ser mal compreendida. Naquele momento, pela fé, a cura acontece. Mas hoje Marcos nos conta que aconteceu em 2 passos. Antes de adentrarmos a isto, vamos entender por que esse texto aparece em Marcos. Ele vem no contexto, se nós procurarmos, da multiplicação dos pães. E se lembrarmos da multiplicação dos pães, Jesus fez um grande milagre. E eu vou fazer uma pequena memória para quem é de missa diária, quem vem aqui ou quem acompanha em casa. E é bom, gente, é bom.
Isso é até bom para Alzheimer, contra Alzheimer. É verdade. A gente tem que forçar a memória. Como diz hoje o texto de Provérbios: preguiçoso, vou dormir mais um pouco, vou cruzar os braços, vou descansar mais um pouquinho. Na tua preguiça, a pobreza entra como um ladrão. Está lá, Provérbios. Isso capítulo 6. Ontem, eu não esqueci do que eu estou falando não, eu só estou fazendo um parênteses. Ontem eu dizia para os casais lerem Provérbios capítulo 5. Alguém leu? Jesus humilha o Satanás. Ah, louco, gente. Aí vira o Big Brother, vira novela. Fica lá naquele Instagram que não para nunca, só baixando. Mas, gente, está aí, a gente dá conselho, a gente sugere. Casais, Eclesiástico capítulo 5, são 23 versículos. Você lê numa sentada, enquanto você toma um copo d'água. Mas tá bom, cada um faz seu caminho. Hoje foi sobre preguiça e o perigo de entrar em negócios, em parcelar as coisas e não ter controle da vida financeira. Tá lá. Voltando, fecho parênteses. Nós estamos falando que, fazendo essa busca da memória, contrário à preguiça, esforçar para não ter Alzheimer. Jesus multiplicou os pães. Segunda-feira, Jesus estava aborrecido. Era um dia que Jesus não queria muita conversa não. Eles pediram um sinal e Jesus disse assim: não lhes darei sinal nenhum. Entrou no barco e partiu. Por quê? Porque não queriam. Na terça-feira ontem, brigaram por causa de pão. Lembra disso? Ah, não estão com Alzheimer, que bom. E Jesus falou: pelo amor de Deus, se preocupa com o fermento da briga. E hoje, Jesus cura um cego. Então você entende por quê? Por quê? Porque Marcos quer dizer que a cura do cego nesse momento é para curar a cegueira daqueles que não enxergaram o sinal de Jesus, daqueles que viram, mas não compreenderam, mostrando que a pior de todas as cegueiras é aquela nossa, eu e você, que não enxergamos as coisas, que não nos deixamos tocar por Deus. Então tem um motivo, principalmente Marcos, e lembrar. Eu, Padre Reginaldo Manzotti, convido você a dizer: eu creio em milagres. Obrigado, mais uma vez. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Mas eu não creio só por causa de milagres. Só por causa de milagres. Opa, acordou aí a cavalaria. É diferente. Eu creio no Deus de milagres, mas eu não creio só por causa dos milagres. Os milagres vêm a partir da fé. Isso é importantíssimo compreender. Por isso Marcos vai contar esse milagre de um cego, e eu e você somos chamados a ser curados dessa cegueira. Vejamos. O evangelho de hoje, já expliquei o contexto deste milagre. Trouxeram um homem a Jesus, um cego, e pediram que Jesus tocasse nele. Jesus tocou, mas o que ele fez? O gesto de Jesus tem muito significado. Levou, pegou, levou para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele. Que nojo, não é nojo não, filho. Já expliquei, aqui está trazendo à tona a criação. O que é que Deus fez com o homem feito de barro? Ruá,
ar, hálito da vida. E se acreditava que na saliva havia a essência da pessoa, o divino. Por isso, Jesus molda este homem de novo. É um gesto da criação. E Deus quer que nós sejamos recriados na graça. Criados fomos, recriados em Deus. Colocou a mão sobre ele e disse, e perguntou: estás vendo alguma coisa? Ele era cego. O homem diz: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Quer dizer, ele está vendo, mas não está vendo nitidamente. Aqui a reflexão é: não basta ser só cego de não enxergar nada. Deus não quer que a gente vê também torto, desfocado. Deus não quer que eu e você olhemos e vemos as coisas distorcidas, árvores que andam. Se eu tirar o óculos, eu não vejo nem a ave andando, mas a gente vê a coisa embaraçada. É verdade. Quem tem problema nos olhos, tem os 7 graus. Se eu tirar o óculos, eu enxergo árvores andando. É bem essa descrição. Então o Senhor não quer só curar a cegueira total, Ele quer curar a nossa cegueira parcial. E a maioria de nós vemos homens andando. Você vai dizer: o que é isso, padre? Repito o que já disse: as coisas sem clareza. Vemos as coisas a partir de preconceitos, a partir de um coração impuro, a partir de juízos errados que temos, chamamos de juízos temerários. Nós olhamos as coisas a partir da nossa própria malícia, um coração malicioso. Então você olha e você vê a coisa não com nitidez, você vê o que você quer ver. Você olha a partir do ciúme, da insegurança. Por isso, Jesus não se satisfez. E não pense aqui que Jesus precisou tocar 2 vezes porque o poder dele foi insuficiente. Não. Ele toca a 2ª vez e pergunta. Pergunta não. O texto afirma: Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente e ficou curado. E enxergava todas as coisas com nitidez. É assim que Deus nos quer, que vejamos nítidos. O que é ver nítido? Ver curados, ver as coisas com o coração puro, ver as coisas como elas são de verdade, sem que eu e você influenciemos. Quantas vezes nós olhamos nossos irmãos, disse várias razões, dentro do casamento, olha o marido, olha a esposa, olha o padre, olha a igreja, olha um irmão empobrecido, você já vê com um monte de preconceitos. Isso não é ver nítido, é ter foco. Perdeu o foco. E o texto de Marcos tem um outro objetivo muito importante, para mostrar a pedagogia de Deus. Como assim? Meus irmãos, na vida, como seria bom, como seria, se instantaneamente as coisas acontecessem. Por exemplo, nossa conversão, a nossa santificação, se acontecesse num único momento. Mas não é assim. Marcos quer dizer que foi preciso aproximar-se do toque de Deus
2 vezes e sempre, para que a nossa cura aconteça. Que a gente está nessa labuta, cada dia enxergando um pouco melhor, cada dia um pouco mais no caminho, comprometido no caminho de Jesus, cada dia nesse contato com Jesus, mais a luz de Deus brilha. Deus pode fazer diferente? Pode, mas o cotidiano nosso não é assim. É cada dia um contato com a palavra, para melhor entendermos o plano de Deus na nossa vida, é ou não é? É isso que o Evangelho quer dizer. E é nesse caminho, buscar essa nitidez, que vem Tiago. Tiago é maravilhoso, uma das cartas mais lindas, e Deus nos permite lê-la, que diz assim: nessa busca do encontro com Deus, aprendam a ouvir. Gente, é um aprendizado. Mas padre, não entendo isso. Meus irmãos, matéria do retiro, mas aprenda a ouvir. Primeiro, escutar. E para escutar tem que fechar a boca. Se alguém vem falar com você e está falando, e você falando, ninguém escuta nada, vai dar briga. Aprender a ouvir. Na hora que você está ouvindo, uma pessoa ouvindo, com controle de televisão na mão, está ouvindo nada. Primeiro que é uma falta de educação e desrespeito muito grande com quem está falando. A pessoa está ouvindo, você está virando as costas. Não, tá, já entendi. Tá. Segundo, celular na mão. Pessoa falando, você com o celular lá. Aprenda a ouvir. Tiago, hein? Não vou me delongar nisso, vocês vão me ouvir muito no final de semana sobre isso. Depois, moroso no falar. Que é moroso? Fale menos, porque no final ele vai dizer assim: quem diz que é religioso e não freia a sua língua, engana-se a si mesmo. Moroso no falar. Meus irmãos, quanta coisa a gente fala desnecessária. Às vezes e isso vai falar, o que tem a ver com o Evangelho? Tudo, meu filho. Tiago está falando, não é uma religião errada. Isso não é uma questão de educação, isso é uma questão de estar em Cristo. Quantas vezes Jesus se calou? Pacificar seu interior, pacificar sua alma, desarmar-se. Quem é que disse que a gente tem que ter resposta para tudo? Saber de tudo e dar pitaco em tudo? Fica quieto, meu filho. É feio, no mínimo é feio. Aprender a ouvir, ser moroso no falar, ser moroso no se irritar. Hoje, com o nível da nossa ansiedade, o alto nível que nós vivemos de estresse, de cobrança, isso é muito grande. Nós acordamos irritados, mas não é para ser assim, não é para se viver assim. E você vai falar, padre, mas isso que tem a ver com religião? Estou citando Tiago, que tem gente que joga tudo que é um psicologismo. Não é psicologismo. A religião nos leva a saber lidar com os outros. Não faça aos outros o que você não quer que faça a você. Você é cristão? Ver com nitidez implica em tudo isso. Se eu vejo distorcido o outro como um objeto, um outro como um serviçal, um outro como alguém que está a meu dispor,
Então eu me dou o direito de gritar, nem isso deveria, mas eu estou dizendo assim, objeto. Direito de gritar, direito de xingar, direito de tratar mal. Mas a partir de que eu enxergo o outro é meu irmão, é minha irmã, é filho de Deus, é um cristão que está na caminhada como eu, a minha forma de relacionar tem que mudar.